Bem-vindo novamente, então vamos começar com o segundo ciclo de Python. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho e vamos ver NumPy, Matplotlib, SciPy e Termo. Então esses quatro pacotes têm particularidades diferentes. Então NumPy nos permite construir e fazer alguma manipulação em tensores, matrizes, vetores. Então ele lhe permite trabalhar com isso. Poderia se dizer que NumPy é aquele pacote que faz do Python um análogo ao MATLAB, por dizer alguma coisa, né? Daí vamos ver Matplotlib, que serve para graficar. Eu vou mostrar as bases dele, bem simples, no segundo vídeo. No terceiro vídeo a gente vai ver SciPy, que simplesmente é uma forma de utilizar matemática simbólica dentro de Python, que é bem útil também. E o último é um pacote, que eu já coloquei no Moodle como se instalar, que é o pacote Termo, que ele lhe permite você ter algumas constantes de algumas substâncias ou fazer algumas contas termodinâmicas interessantes e inserir dentro do seu código. Então é bem interessante. Vou fazer esses 4 videozinhos, vou tentar fazer eles curtos, mas bem didáticos para que você consiga pegar a ideia de cada uma das coisas, tá? Então vamos começar aqui com o NumPy. Então eu já fiz este arquivo que chamei NumPy1, vamos fazer uns outros ali na sequência, simplesmente para mostrar coisas. Então simplesmente essa estrutura de dados, como a gente começa a estruturar, simplesmente a gente tem que importar NumPy, o pacote, né? Então eu vou importar NumPy, perfeito. Então essa importação de NumPy, ela me permite fazer, por exemplo, colocar vetores, né? Então vou colocar meu vetor, talvez. E como tenho que inserir um vetor dentro aqui do Python, usando NumPy, eu primeiro tenho que chamar o pacote, depois coloco um ponto para eu chamo o objeto que está dentro do pacote, e ele vai ser um array, e dentro desse array, que ele tem os dois parênteses, eu vou inserir meu vetor ou minha matriz. Então, por exemplo, eu vou colocar um vetor 5, 3 e 7. Perfeito? Ou eu também posso colocar uma matriz, que vai ser análogo. Aliás, eu vou até copiar aqui, que fica mais fácil. Mas esse não vai ser meu vetor, vai ser minha matriz. E vai ser a mesma coisa, NumPy.array, aqui abre esses parênteses, e esses parênteses depois os quadrados, esses parênteses, primeiro, então, isso tem uma lógica, né? Primeiro você chama a livraria lá, depois coloca um ponto e você adiciona um objeto dessa livraria. Então, dentro de NumPy está array, então você coloca ponto e chama o array, e todos esses objetos que você chama ali, que você assigna, normalmente você coloca entre parênteses, ou seja, você abre e fecha e coloca o que quiser lá dentro. Então, por exemplo, vamos colocar uma matriz, por exemplo, que seja a primeira linha. Eu vou colocar na primeira linha 2 e 3. Daí, na seguinte linha, eu vou colocar 6.7 e 1.0 talvez, não tem problema. Uma matriz de 2 por 2 bem simples. E se eu quero ver essa matriz, lembrem que eu tenho que usar o print. E eu vou colocar meu vetor. Meu vetores também. E vou também imprimir minha matriz. Vocês podem colocar algum outro nome mais interessante, né? Não tem problema. Perfeito, vamos lá. Eu simplesmente vou executar ele aqui. Agora apareceu no meu explorador de variáveis e aqui apareceu esse vetorzinho linha 532 e essa matriz de 2 por 2 que tem 2, 3, 7.1 e 1.0. Perfeito. Então a gente já conseguiu inserir o vetor e a matriz. Bem simples, tá? Então, por exemplo, eu preciso fazer um sistema de equações. Eu vou abrir um novo arquivo agora. Então, eu vou simplesmente save as.
Vou colocar aqui arrays, para que vocês tenham um referencial ali quando eu coloque as coisas para vocês. Perfeito? Então a gente tem este arrays e simplesmente então lembrem que eu vou colocar como é a praxis da gente, vou colocar um comentário, então chamamos NumPy e usamos array para inserir nossa matriz ou vetor. Assim conforme eu lhes fiz aqui o exemplo, tá? Perfeito, então a gente já tem esse comentário ali. Há uma outra coisa, a gente poderia chamar NumPy de outra forma, porque, por exemplo, se a gente escrever NumPy, se você vê outros programinhas por aí, normalmente ele é chamado de NP. Então eu vou importar NumPy e vou chamar ele NP. Agora eu poderia, se eu faço essa mudança, eu poderia colocar aqui NP no lugar de NumPy e ele vai fazer a mesma coisa, né? Perfeito. Tá, então, por exemplo, alguns nomes que são muito compridos, como por exemplo Matplotlib, vocês vão ver que a gente chama como PLT, mas é bastante coisa que a gente tem que escrever se não declara isso, né? Eu vou resolver um sistema de equações, porque aqui a gente também pode resolver, por exemplo, matrizes também. Então vou fazer um save as e vou colocar aqui NumPy sistema equações. Quase coloquei EQA. Sistema equações. Vamos colocar assim. Perfeito. Vou guardar como sistema equações e vou já reformar isto. Como vou fazer? Então, por exemplo, eu tenho uma matriz que eu tenho, por exemplo, 2 menos 1 na primeira linha e menos 1 e 2 na segunda linha. Então, lembrem que quando a gente quer resolver um sistema de equações, então, por exemplo, uma matriz, a gente tem uma matriz A e a gente está buscando um sisteminha assim, né? A vetor x igual a b, certo? Então eu já coloquei assim, vamos a colocar minha matriz. Vou apagar este e vou colocar a que eu queria, né? Vou colocar uma matriz A. Então vamos supor que eu tenho duas equaçõezinhas. Então vou inventar elas aqui, essas duas equaçõezinhas. Por exemplo, essa que eu falei, 2x menos y igual a 0, talvez. E a outra equaçãozinha poderia ser menos x mais 2 igual a mais 2. Vou colocar aqui, mais 2y igual a 3. Perfeito, então esta seria a minha equação 1. E esta aqui seria a minha equação 2. Perfeito? Então eu tenho essas duas equações. Agora eu preciso colocar em formato de matriz. Então simplesmente seria 2 menos 1, a primeira linha, né? E a segunda linha seria menos 1, vírgula 2. Perfeito. Eu apaguei o vetor. Mas aqui agora não é mais minha matriz. Agora eu quero colocar eu quero simplesmente fazer esta formalidade que eu coloquei aqui, que é a matriz x vetor igual a um vetor b solução. Então aqui simplesmente tenho minha matriz A. E normalmente eu tenho meu vetor B. Este vetor de incógnitas seria eu poderia ser x1 e x2, ou x e y, né? Mas então eu vou colocar meu vetor B. E esse é meu vetor B, simplesmente vou colocar np array, abro e fecho, e agora começo a colocar, aqui seria o início e o final do vetor, e simplesmente vou colocar
ele assim. Por cada linha eu tenho que colocar um negocinho. Este seria 0, vírgula e 3, certo? Perfeito. Agora simplesmente vou imprimir, talvez vou imprimir A para que vejam como fica a matriz. Vou imprimir B e agora a solução. Então a solução seria como? A solução simplesmente eu tenho que importar agora um negocinho que está dentro. Eu poderia não importar e escrever um nome maior, mas normalmente quando a gente usa o pacote de álgebra lineal, então a gente simplesmente coloca import, que é simplesmente mais fácil, né? E vocês vão ver que se vocês usam programinhas por aí, então a gente tem ali numpy.link.nl, perfeito. E eu posso usar agora aqui x igual a nl.solve a b, colocou a matriz, o vetor solução, e agora posso imprimir x. E agora eu vou ter minha solução. Bem simples. Então vou executar, a ver se deu certinho. Perfeito, eu tenho aqui, então a solução seria x. Veja só, eu tenho que colocar aqui também print, então aqui vou colocar A para que eu possa ver o texto, né, para organizar melhor. Aqui eu vou colocar B. Lembrem que para colocar texto eu tenho que colocar entre aspas ou entre apóstrofe, tá? E aqui print. Eu poderia colocar aqui solução. Perfeito. Então, veja só, a matriz A seria esta, que corresponderia a este sistema de equações. A matriz B seria o vetor B, que seria o vetor solução, seria 0, 3. Perfeito. E aqui a solução então seria 1 e 2. Então, significa que x igual a 1 e y igual a 2 seria a solução. Então, olha só. Se aqui eu coloco x igual a 1 e y igual a 2, é 0. Está super bem. E aqui eu coloco 1. Seria x menos 2 igual a 3. Perfeito. Então, fez a operação bem certinho, tá? Então, a gente poderia resolver, por exemplo, sistemas mais complexos de 5x5, 1000x1000, tá? Fazendo isso, normalmente a gente vai fazer estas operações. Depois a gente vai fazer bem legal, porque a gente vai pegar todos estes conceitos da matriz e a gente vai fazer um preenchimento com ciclos quando a gente comece a utilizar nossos métodos numéricos. Então vai ser bem legal, a gente não tem que colocar assim na mãozinha todas as coisas, mas por exemplo, se você tem um sistema de equações, você poderia colocar ali e fecha, né? Então é bem simples, não é muito mistério, por exemplo, para resolver uma matriz, ali é bem direto, tá? Poderia fazer uma maior, depois eu faço uma maior para que vocês vejam como é de simples, tá? Então agora eu vou fazer outra coisinha. Então vou fazer, deixa eu ver, aqui ficou a solução. Será que vocês não conseguiam ver a solução? Deixa eu ver, porque eu deixo aqui menor, então vou executar aqui. Talvez eu vou ampliar um pouquinho aqui, para que vocês vejam exatamente. Vamos ver se, talvez eu não conferi se vocês estão olhando bem, tá? Mas aqui seria A, B e C. Então está perfeita a minha solução, tá? Então eu vou verificar depois no vídeo se deu certo, se não eu corto ele. Perfeito, gente? Então esse seria o básico de a gente colocar um sistema de equações. A gente pode fazer arrays que eles incrementem ou que eles sejam automáticos. Para que a gente precisa isso?
Lembram quando a gente estava, por exemplo, no Excel e precisava graficar y igual a x ao quadrado? A gente precisava do domínio. Então, por exemplo, a gente precisava colocar em algumas células 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e colocava a fórmula do lado e a gente conseguia colocar a fórmula linkada à célula da direita ou da esquerda, né? Aqui a gente pode fazer alguns arrays que são preenchidos automaticamente para a gente fazer algumas operações também. Eles permitem, por exemplo, que você inicialize um domínio, que inicialize uma solução, tá? Então eu vou fazer isso agora aqui na sequência. Eu vou deixar ele aqui um pouquinho maior para que vocês vejam. E, bom, este sistema de equações, eu vou deixar ele ali no mundo para que vocês brinquem com ele. Eu vou, simplesmente eu vou aqui, vou salvar como e vamos colocar, estou com NumPy para que fique bem legal. Vou colocar arrays incrementais, que seriam automáticos, né? Mas vamos fazer eles incrementais. Você poderia fazer também eles decrescendo, né? Não tem problema, mas vamos fazer arrays incrementais. Eu vou colocar automáticos melhor. Automáticos. Foi arrays automáticos. Perfeito. Este já era sistema de equações. Perfeito, eu guardei. Só um momento, eu vou guardar aqui. E vou agora em Save As. Agora sim vou colocar arrays automáticos. Arrays automáticos, que são estranhos, né? Não, vamos colocar incrementais. Perfeito. Bom, eu vou aqui magnificar um pouquinho para que vocês vejam bem certinho. Aqui magnificou, perfeito. Então, como a gente pode primeiro fazer esses arrays incrementais? Temos duas técnicas. Então, eu vou colocar as duas aqui no mesmo pacote, tá? Então, vou apagar isto aqui da matriz, para que fiquem vocês com isso também. E vamos colocar uma range. E o outro é linspace, tá? Essa seria meus dois diferentes formas de gerar arrays incrementais. Então este arrange é parecido, eu vou colocar aqui parecido como for. Então eu tenho aqui tenho início, final e passo. O interessante aqui é que o passo ele pode ser diferente, um inteiro, né? Então a gente tem início, final e o passo. Então, como seria a sintaxe dele? Simplesmente aqui eu coloco np ou NumPy, tá? np.arrange. E aqui coloco início, final e passo. Assim como, porque vocês vão ver na ajuda, eles vai sair restart, end e step, tá? Depois vão ver. Então, esse seria o que tem por default. Eu não poderia, se eu não coloco este step é do tipo non-type. Então, ele vai ir de um em um, tá? Mas eu, por exemplo, poderia colocar aqui .001, por exemplo, tá? Então, vou deixar assim, para que vocês se lembrem. E vou usar o linspace aqui, que como seria a sintaxe dele? Ele simplesmente permite, parecido como for, vou colocar aqui melhor explicado, quando eu tenho o início, o final e o passo, tá? Aqui eu vou colocar, também vou colocar, permite fazer arrays incrementais. Incrementais. Você pode decrescer também, né? Você pode ir negativo, não tem problema.
Agora aqui eu queria colocar, permite fazer a raiz incrementais também. E aqui é quando eu tenho os limites, ou seja, limites início e final e o número de pontos. Ficou como muito extenso, vou dar um enter aqui nisto e aqui um enter nisto para que fique bem enxuto. Agora vou comentar isto aqui. Perfeito, ficou bem certinho, tá? Aqui eu não preciso este pacote link all, tá? Simplesmente eu vou fazer um array qualquer. Eu vou apagar isto para não confundir ninguém. Então, como podemos fazer? Por exemplo, eu preciso fazer um array que ele vai de... Vamos fazer um simples, por exemplo. Eu tenho uma array C que eu preciso ir de 1 até 11. Vamos usar o arrange. Então, vamos lá. Então, np.arrange 1 até 11. Se eu vou de 1 em 1, não preciso colocar aqui nada, só isso, né? Ou eu coloco aqui o passo. Por exemplo, vamos dizer, eu preciso ir... eu preciso os números entre 0 e 10. Entre 0 e 10 e eu vou avançar de ponto 1 em ponto 1. O que acontece? A mesma coisa que o for, né? Aqui você pega o início mais o final, você não consegue pegar. Se você precisa exatamente o número 10, você vai a colocar um pouquinho a mais. Um passo, né? Então ali vai dar os números até 10. E simplesmente eu já tenho meu array C, agora vai ser, eu vou imprimir aqui, né? Ele vai ser os números de 0 até 10 e vai ir de ponto 1 em ponto 1. Como posso fazer, por exemplo, a mesma coisa com meu linspace. Então vou fazer um D e coloco np linspace. E o linspace eu preciso limite inferior, então o início, que o meu início seria 0, meu final, que seria 10, e o número de pontos. Então o número de pontos aqui, não sei quantos vai dar ali, eu acho que de 1 em 1 vai dar 100 pontos, né? Eu acho que vai dar 100 pontos esse lá em cima. Eu quero que sejam análogos, mas vejam só que não pode usar qualquer dos dois. Ou a saída é igualzinha, tá? Simplesmente que aqui é quando a gente sabe os limites e o passo, tá? E aqui quando a gente sabe início, final e o número de pontos que eu quero. Ah, eu esqueci de colocar isso aqui em cima. Então, np.linspace start and vou colocar número de pontos, tá? Que normalmente chamam de n. Essa seria simplesmente a sintaxe das duas coisas. Agora vou executar ele, vou deixar aqui a telona maior para que vocês consigam enxergar. E vamos fazer, beleza, aqui eu fiz alguma coisa errada com meu... Olha só, aqui vai de 0 até 10, certo? E vai de ponto 1 em ponto 1. Aqui eu coloquei 100 pontos, eu acredito que vão ser 101 pontos para deixar ele igualzinho, né? São 101 pontos. Perfeito, agora são idênticos, tá? Mas percebam que eu precisava saber o número de pontos. Se você não sabe o número de pontos, não precisa usar... Se você não sabe o número de pontos, não precisa usar o linspace. Pode usar o arrange. Você vai avançando, né? Às vezes, quando a gente não sabe
quantas vezes a gente quer fragmentar, só a gente sabe os limites. Se mais ou menos eu quero 100 pontos, por exemplo, eu quero fazer uma malha e quero fazer 100 pontos no meio dela, é mais conveniente usar Linspace, mas são primos, né? São a mesma coisa, são bem... Primos fica estranho. São como irmãos gêmeos, mas... Bom, fazem a mesma coisa, tá, gente? Só que você pode colocar diferentes coisas lá dentro do sisteminha. Então, tem outra coisa interessante que eu vou fazer uma array mais simples. Então, isso se chama slicing ou simplesmente indexação. Eu posso escolher uma porção simplesmente dos meus arrays. Então, isso é interessante porque às vezes eu só quero um objeto, por exemplo, desse array. Então, eu vou fazer aqui algum exemplo aqui. Vou guardar isto. Vou colocar aqui arrays slicing. Como é chamado? Aqui, acho que é indexação. Mas é como fragmentar, né? Pega partezinhas. Então vamos fazer. Eu não guardei este. Sorry. Vamos guardar este primeiro. Agora vamos fazer o outro que vai se chamar slicing. Então, vou deixar aqui grandinho. Então, como fica isto? Então, simplesmente se eu quero... Vamos fazer uma array menor. Eu vou fazer uma array F, que ele vai de 2 em 2 até 10. Eu posso colocar 11 porque ele não vai chegar até lá, né? Eu vou deixar o Linspace, vocês já perceberam que dá a mesma coisa, né? Então, aqui depois eu coloco algum comentário diferente. Deixa aqui, vou ver que coloco para que fique claro. Beleza, eu tenho esse... não, mas agora vai imprimir. Tem que imprimir F. Perfeito. Vou dar um clear aqui embaixo. Vou deixar ela maior para que vocês consigam ver. Perfeito. Então tenho aqui print F e eu vou... Perfeito. Consegui agora um array, um vetor que vai de 0 até 10 e vai de 2 em 2, né? Lembrem que este valor não se inclui, né? Este valor que eu coloco aqui não se inclui. Se eu coloco 12, por exemplo, ele também não vai ir até 12. Se eu coloco 13, ele já vai chegar a 12, tá? Ele não chega até o valor máximo, ou seja, esse limite que eu coloco, ele não está incluso. No caso do Linspace, ele sim está incluso, ou seja, limite inferior e superior, tá? Então isso é o que faz também diferente do Linspace. Agora então vamos simplesmente, eu vou deixar até 11, como eu já tinha feito. Então aqui tenho 0, 2, 4, 6 e tal. Beleza, então vamos chamar algum das coisas que eu preciso, né? Então, por exemplo, eu posso dizer aqui isto, olha, print, por exemplo, F, né? Então seria F, e eu posso chamar a quantidade de elementos que eu quiser. Então, vou, por exemplo, chamar do elemento 1 até o 3. Aqui tem também uma particularidade. Este está incluso e este não. Mas o primeiro, veja só que o Python conta o espaço 0 como ou seja, quando você começa a inicializar um array, ele conta o espaço 0. Então ele seria, você tem como caixas, né? Estes arrays seriam como caixas onde você pode guardar valores. Então aqui ele estaria, por exemplo, fazendo esta caixa. Por exemplo, aqui foi feita esta caixa, né? Que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos essa caixa, né? Então um array de 6 elementos, e aqui seria o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, tem 6 elementos, mas há 5 coisas asignadas, até o 5, né? Porque aqui conta o 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por exemplo, se eu vou chamar a posição 0,
Vou lhes mostrar aqui. Vou chamar aqui este da posição 0. Então, simplesmente ele me diz, olha, na posição 0 está 0. Então, lembrem bem isso porque senão às vezes vai dar problema em MATLAB e isso não acontece, tá? A gente também pode, por exemplo, chamar o último valor, que isso é bem interessante. Às vezes a gente quer o último valor do array, a gente poderia aqui colocar, se a gente sabe quantos espaços tem, por exemplo, aqui eram 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então a gente chamaria o 5. Ali ele vai escrever o 10, porque eu estou chamando o espaço 10. Mas eu poderia também, e vai ser idêntico, eu poderia chamar o espaço menos 1. E vai chamar o último que eu tenho nesse array, tá? Então, se eu coloco menos 1, ele vai chamar o último. Se eu coloco menos 2, ele vai chamar o penúltimo. Aqui, por exemplo, vai colocar 8 ali no final. Percebem? Eu posso chamar blocos também. Eu poderia, por exemplo, colocar, e aqui tenho 0, 2. Por exemplo, poderia, se preciso, desde o 2 até o 6, por exemplo. Então, vamos aqui. Print. F. Eu vou desde o 2, que seria, do número 2 estaria no espaço 1, e ele vai até o 6, que seria o espaço 4, mas ele está incluído. Vamos ver se ele está incluso. Ele está incluso. Então, 0, 1, 2, 3 e 4. Veja só que aqui não está incluso, porque 0, 1, 2, 3, 4. Aqui, se ele estivesse incluso, ele teria colocado o 8, tá? Então, veja só que é a mesma coisa. Quando eu coloco aqui o início, ele reconhece o início, mas este final tem que ser o final mais 1. Então, pode ser exatamente o oposto, 1, 2, 3, 4, tá? Sem levar em conta o 0. Se eu quero que fique, por exemplo, o 8, eu tenho que ir até a posição 5, só que essa posição 5 não está inclusa, veja só. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 seria a última posição, mas como aqui no print, quando a gente faz a indexação, ele não está incluso. Tá? Mas se eu aqui vou imprimir, eu vou fazer isto, ele simplesmente vai deixar até o 8. Então aqui eu acredito que é interessante colocar para indexar, podemos chamar nossa variável na posição, por exemplo, n, colocando chamar nossa variável dentro de um array, né? De um array na posição n, nossa variável dentro de um array, o array, por exemplo, p. Ah, não, aqui seria f. Vamos colocar f maiúsculo aqui. Tem que mudar muita coisa. Bom, vocês se lembram que f, tá? Que não se confunda com uma função, mas é um array f. Na posição ele coloca com uma sintaxe, com comando, talvez. Então, f, eu vou colocar aqui n-1, tá? Porque lembrando que Python assigna 0 a primeira posição. Então, para que você se lembre, tá? Gente, depois você vai ver um não coloquei aqui. Olha só como eu coloquei isso.
Perfeito. Tem outro que usamos, eu vou colocar aqui, f de menos 1 para chamar o último elemento do array f. E usamos dois pontos para chamar partes do array como f, e aqui a gente tem que colocar estes, e seria primeiro, segundo, não incluso. Então, não incluso significa que você precisa botar segundo, então, chamar partes do array. Vou organizar isto melhor, vou colocar desde a posição n até a posição m, a posição, bom, tem algum problema com posição, bom, posição m, como, então, aqui chamamos n, né? E aqui você teria que colocar m mais 1. Esses são inteiros, porque são posições, gente. Você não está na posição 1.5. Tá? Estamos nas posições sempre 0, 1, 2, 3, 4. Então, você sempre tem que fazer o slicing ou chamar sua variável com um inteiro. Tá? Não pode ser um float. Perfeito? Então, eu acho que esse seria tudo que eu tenho para falar do slicing. Vamos aqui a n mais 1, perfeito. Eu acho que ficou claro ali. Se vocês não se lembram do que eu falei aqui no vídeo, então você pode ver dentro do código ali do programinha, do exemplo, e vai ficar pronto. Então, vamos a comentar isto. E vou deixar os exemplos ali, beleza? A gente poderia criar arrays com loops. Também podemos criar arrays com loops. A gente vai ver isso depois. A gente poderia, agora que temos um array completo, eu poderia aplicar algumas funções neles, né? Então, por exemplo, eu vou fazer esse exercício novamente. Vamos guardar. Agora eu vou colocar save as. Arrays, funções. Às vezes escrever em inglês melhor porque não tem aqueles acentos assim, que quase sempre estragam as coisas, né? Bom, vamos fazer algumas funções. Eu vou deixar ele aqui maior também para que vocês vejam bem. Tá. Perfeito. Então, funções. Então, vou colocar. Talvez nem precisemos deste comentário aqui. Então eu posso importar aqui NumPy, e se eu quero algumas funções eu tenho que importar, por exemplo, se eu preciso o pi, como o exemplo que eu fiz também nos vídeos anteriores, eu tenho que importar o pacote math, né? Mas sem problema, né? Eu agora tenho eu vou fazer agora um G, vou fazer outro array, só para não chamar eles todos iguais. E vou fazer com 3 números, não vou fazer com automático. Vamos fazer com 3 números para que seja mais simples. Vamos colocar aqui NP. Vamos colocar aqui array. Então, abre e fecha array. E coloquemos aqui. Perfeito. Então, eu vou colocar 2, 3 e vou colocar pi, talvez. Mat.pi, pi médios.
E vou colocar 0. Perfeito. Então vamos ver se ele ficou bem. Print. Yeah. Só para que vocês vejam que como fica, né? Aqui vamos deixar ele maior para que vocês vejam. Beleza. E agora ele ficou um ponto. P-Images. Perfeito. Não, ficou show. Vamos deixar aqui ele grandinho. Acho que era com 4. Perfeito. 2, 4. Eu tenho que apagar estes atalhos. Perfeito. Então agora que eu tenho esses valores ali, o que eu posso fazer? Vou colocar um print e vou aplicar, por exemplo, ao array todo. Isso não se pode fazer com as listas, tá? A outra forma é colocar variáveis dentro de caixas no Python, mas você não pode fazer operações à lista toda. Para isso você precisa arrays. Por exemplo, eu tenho uma lista de 2 até 1000, de 2 em 2. E eu preciso elevar ao quadrado, ou potência 5, todos os elementos. Você teria que fazer, se faz com as listas, elemento por elemento. Aqui você pode fazer com tudo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um array H, que eu simplesmente vou colocar CDG, por exemplo. Aí aplico seno a tudo, tá? Print H. Eu vou colocar aqui como se chama para que seja mais fácil. Sign DG. Perfeito. Eu posso usar potência de duas formas. Posso usar simplesmente como NP, assim como a gente estava fazendo. Eu posso simplesmente fazer o seguinte. Vou fazer a forma que é mais diferente, que vocês não têm visto, né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui power. E aqui coloco G,2. Aí vai o 3, por exemplo. Aí vou elevar a 3, tá? Mas eu posso fazer de outra forma também, que seria, por exemplo, print. Aqui nem preciso usar NP, tá? Aqui simplesmente ele já vai reconhecer. G é o primeiro, né? Sim. Aqui simplesmente faço a 3. E fechou. Ali já está. Vou imprimir ele para que vocês vejam que ele é a mesma coisa, tá? Aqui vou colocar print power. Perfeito. O que mais eu posso colocar? Exponencial, que a gente às vezes precisa aplicar exponencial a todo. Então exponencial seria exp. Perfeito. E aqui seria F. Aqui foi D, já tinha usado D, mas aqui não tenho usado D, não importa. Vou colocar print D. Perfeito. E aqui vou simplesmente print exponencial. O que mais posso colocar? Logaritmo. Então vou colocar if, já usei if, não. If igual a np ponto log de G, por exemplo. Eu vou dar uma exponente do D, por exemplo. Vamos ver. Aqui eu elevo, né, exponencial, e aqui eu coloco o D, para que vocês vejam. Print F. Aqui eu coloco print logaritmo. Perfeito. Vou executar ele para que vocês vejam já
como fica, né? Vou deixar ele aqui maior. Eu já ultrapassei minha página aqui. Perfeito. Aqui eu deixei ele grande. Então veja só. Aqui eu tenho o logaritmo e coloquei NP log de 10, de D, que D eu simplesmente estou aplicando a exponencial aqui. E vou imprimir esse F. Vamos só executar aqui. Ó, então ele aqui simplesmente que temos. Então aqui temos o seno, temos a potência. Veja só que ele fez exatamente a mesma coisa, gente. Percebem? Então ali você pode usar esta função power, mas não é muito útil porque a gente simplesmente faz o que sempre faz, né? E já ele faz o trabalho, que é interessante. E aqui esse log é logaritmo natural. Perfeito? Daí, se vocês precisam de outro logaritmo, vocês têm que usar a outra função e colocar a base. E fechou. Não é muito difícil também. Beleza, gente. Ok? Agora ficou show. Perfeito. Vou aqui deixar ele maior. Agora, vamos a salvar e guardar arrays, que é a última coisa que eu queria lhes mostrar. Salvar e guardar arrays. Vamos a... Eu vou fazer um grande, talvez. Vou guardar este. E vamos simplesmente gerar um novo. Então, vou colocar aqui... Arrays function. Então... NumPy arrays. E eu queria salvar... Usar. Talvez. Salvar, usar. Salvar, usar. Pode ser. .py. Perfeito. Veja só que aqui não coloquei nada. Então, por exemplo, eu quero o quê? Agora. Vou dar um clear aqui que eu não gostei de tanta coisa. Inclusive eu vou apagar as variáveis. Yes. Bom. Então vamos novamente aqui. Ele está com minha câmera. Vou aqui deixar ele maior. Perfeito. Agora a gente vai simplesmente guardar alguma coisa. Então vou fazer como arrange. Vou imprimir uma coisa. Então seria x igual. Primeiro eu preciso importar NumPy porque apaguei ele, né? NumPy as np. Perfeito, importei NumPy. Vou fazer uma array qualquer para ter um exemplo, mas pode ser o que você quiser. Arrange. Colocar só 10. Se eu colocar só 10, vai fazer o quê? Lembrem que ele se parece um pouquinho ao for. Ele vai inicializar em 0 e vai até o 10, mas ele não inclui esse 10. Então, seria os números entre 0 e 9. Se eu quero os números entre 0 e 10, eu coloco um 11 aqui e vai, né? Aí vocês vão entendendo como funciona o arrange. Mas vamos supor que eu tenho uma lista de coisas ali e eu fiz umas operações e eu preciso guardar esse arquivo. Eu preciso guardar essa variável porque eu quero, sei lá, graficar e colocar lá numa tabela, ou eu quero graficar em outro lugar. Quero usar outro programa para graficar, então eu posso guardar sim. Coloco em psave. Então ele vai salvar. Aqui o que eu coloco? Nome do arquivo. Coloco o nome do arquivo, vírgula, e eu coloco o que eu quero guardar. Eu quero guardar esse x, tá? Então ele aqui vai ser um arquivo .npi, que é uma extensão automática. Essa é uma extensão automática. Ele vai salvar como .npi, tá? E eu posso carregar novamente com, por exemplo, eu posso guardar em pload. Aqui coloco
meu nome do arquivo e tenho que colocar a extensão junto, ponto .npi, por exemplo, certo? Se ele fica guardado assim, aqui carrega o arquivo, aqui carrega o arquivo, perfeito. Eu vou fazer uma operação com isso para que vocês vejam que, ou seja, veja só, eu gerei esse X, eu carrego o X no mesmo pacote e eu guardo isso em Y, tá? E esse Y eu posso simplesmente fazer uma reforma, por exemplo, eu posso dizer, olha, imprime 4Y, por exemplo, uma operação. E eu vou... Bom, esta seria a estrutura, né? Então vamos lá. Eu vou colocar isso aqui para quê? Para salvar e usar arrays externos a Python. Ou para usar fora de Python, tá? Aqui eu vou colocar isto comentado para que não vai dar problema. Perfeito. Ixi, ficou um monte de comments. Tenho que apagar mais os comments. Perfeito, não importa. Não altera nada. Agora eu vou fazer... Aqui eu vou colocar... Posso colocar qualquer extensão, tá? Posso colocar outra extensão. Só para que fique claro, né? Que pode colocar outra extensão. Aliás, eu vou colocar outra extensão para que vocês vejam que é possível. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou imprimir esse e agora eu vou guardar ele em outro lugar. Vou colocar aqui no np save. Mas se eu quero outro valor, eu coloco txt, tá? Porque eu tenho aqui vai salvar em txt. Este aqui é o nome do arquivo por default. Esse seria, por exemplo, para salvar em um tipo txt. E eu coloco aqui, por exemplo, nome arquivo. Eu teria que ser outro arquivo, né? Pode ser o mesmo, aliás, porque ele não está ocupado. Esse nome do arquivo estaria em npy, né? npy. Agora, bom, mas vou colocar nome arquivo 2 e eu vou guardar y, por exemplo. Agora eu vou guardar y esse txt e vou fazer uma variável c e eu vou carregar esse txt. Load txt. E aqui eu tenho que colocar nome arquivo, tenho que colocar, eu coloquei 2, colocou a extensão txt, coloquei bem, e vou fazer vezes 4 também, para não perder a costume, vezes 4, e agora eu vou fazer print, que imprima C também. Perfeito? Olha só, eu fiz uma array, guardei ele, salvei, fiz um monte de coisa e depois ele vai e volta e eu consigo fazer operações com tudo isso, tá? Eu vou guardar aqui. Vamos ver se ele corre. Eu vou deixar ele aqui maiorzinho para que a gente veja junto. E vamos lá ver o que faz. Opa, print. Ah, eu coloquei aqui um 2 quando mudei a telinha. No worries. Perfeito. Então veja só, aqui estamos 3 e isso ficou em ferramentas computacionais. Então eu vou ver aqui meus arquivos. Estão os arquivos no meu arquivo. Aqui, no meu arquivo 2, veja só que foi gerado um txt, tá? E foi gerado um ponto .npy. Então,
Você pode gerar os arquivos, eu posso usar eles, assim, fica à vontade de ida e volta, tá? Então, é bastante útil porque você pode também usar eles e importá-los ou usá-los externamente. Você pode fazer o que quiser realmente. Então, se você tem uma lista, por exemplo, algumas coisas de um experimento, então você poderia guardar isso em um TXT e processar seus dados aqui no Python. Então, é bem simples. Tá? Você poderia carregar esse TXT como eu acabei de fazer aqui. Então, essa era a primeira parte, que era o Arrays de NumPy. Agora, na sequência, eu vou lhes mostrar Matplotlib. Então, eu espero que tenha sido útil o vídeo. Vejam como é importante esta parte, é bem básica, às vezes a gente não vê tanta utilidade, mas vocês vão ver quando a gente implementa métodos numéricos que isto aqui é tudo, tá? Mas o que a gente viu na aula passada, né? Os ciclos e as condicionais. Então aqui a gente já está fundamentando bem as bases para a gente conseguir implementar coisas um pouco mais avançadas. Então, espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê no seguinte, que eu vou falar de Matplotlib. Tchau, tchau.